Amados irmãos, eu estive esses dias meditando em uma palavra sobre a necessidade que há de buscarmos ao Senhor, de buscarmos as coisas do alto. E a palavra que eu venho meditando está escrito em Colossenses, no capítulo 3, o versículo de 1 a 3. Se der para colocar aqui na tela, eu agradeço. E também um versículo que está em Mateus. Mateus 6 e 25. E o tema que eu coloquei para nós refletirmos nesta noite é buscando as coisas que são de cima. Amém? Então vamos passar a ler o que está escrito em Colossenses 3, de 1 a 3, tá? Que diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem diz amém? Aqui nesse texto a gente encontra que devemos buscar ao Senhor. Devemos buscá-lo, como diz Isaías no capítulo 55, buscai, pois, ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nunca esteve tão perto da volta de Jesus como nós nessa geração. Nós o que estamos vivenciando esses dias. E aqui, Paulo já naqueles dias advertia a igreja de Colossos acerca de uma busca. Porque talvez ele percebesse que os interesses de muitos naquele tempo não era buscar as coisas referentes ou relacionadas a Deus. Então Paulo enfatiza para aqueles irmãos, e ele fala aqui no versículo 1, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Essa palavra é uma palavra condicional. Ele não está dizendo que nós buscamos. Ele está dizendo, se você já está ressuscitado com Cristo. Isto implica dizer que um cristão verdadeiramente crucificado com Cristo, ele não mais vive. Ele não vive mais para o seu bel prazer. Pois a palavra de Deus nos aconselha que nós devemos sepultar esta nova vida, a vida velha foi sepultada com Cristo. Aceitar ao Senhor Jesus, receber ao Senhor Jesus, e ressuscitar com Cristo, tem que antes morrer. Sem morte, não pode haver ressurreição. Morte para quê? Que é necessário, a Bíblia diz que haja um novo nascimento. Que a gente tenha uma vida nova em Cristo.
Ninguém pode ressuscitar estando vivo. Quem diz amém? Quem já morreu aqui, diga amém. Vocês estão entendendo? Então, viver uma vida com Cristo, sepultar a nossa velha natureza. E então Cristo, o Senhor, passa a viver em nós, na vida daqueles que se encontram mortos para a carne, mortos para as coisas perenes dessa vida e mortos para o pecado. É uma renúncia total. A Bíblia diz que Jesus, ele chamou a gente a seguir o seu exemplo. Ele tinha que passar por um processo de morte para poder depois ressuscitar. E os discípulos ficaram preocupados, né? Porque sabia que o seu Senhor haveria de passar pela morte. Mas aqui o texto diz que nós, se formos ressuscitados com Cristo, devemos buscar as coisas que são de cima e viver uma vida para o seu Senhor, para o Senhor Jesus, viver para Deus, tornando-se assim uma nova criatura semelhante ao exemplo que Jesus deu. O exemplo é de um grão de trigo morto. Interessante. Porque ele diz que se o grão caído sobre a terra não morrer, o que é que acontece? Fica ele só. Vocês entenderam? Que é necessário morrer o grão para germinar algo novo. Mas antes, quando o grão é plantado sobre a terra, tem que antes cavar uma cova, colocar ele, sepultar e depois nasce um novo rebento. Não é mais aquele grão. Então, se o grão de trigo caindo sobre a terra não morrer, ele fica só. Você quer ficar só? Ou quer morrer? Ou quer se tornar uma nova criatura? Para que você possa viver a vida de Cristo, ser ressuscitado com Ele. Então, ficar só, ou seja, quando eu vejo esse ficar só, trata aqui também de uma atitude de egocentrismo, soberba, viver só para você mesmo, viver só para mim mesmo. Esse é o grão de trigo que não morreu ainda. Ele fica sozinho. Mas se ele morre, ele vai frutificar. Quem diz amém? Você vai frutificar. Então, aqui a palavra de Deus diz que a sua vida nova é uma vida de quem foi ressuscitado com Cristo, de uma busca incessante pela presença de Deus. É 24 horas do dia ligado. É 24 horas do dia adorando. É 24 horas do dia abençoando. É 24 horas do dia buscando em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas, os cuidados dessa vida, as coisas perenes, as coisas que passam, isso vão passar. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. São coisas secundárias, mas a parte primária é buscar ao Senhor enquanto podemos achar em primeiro plano. Amém, gente? Então, como é que é essa busca? Né? E aqui a palavra de Deus diz que a nossa vida nova é uma vida de busca constante por Deus. E essa vida tem o prazer em se submeter à vontade
de Deus. Né? Quando a gente diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. Já pensou as coisas de cima vindo aqui para a terra? Vindo a nós, o reino, o comando. E quando você busca, ele vem habitar no coração contrito e quebrantado daqueles que buscam a ele. Daqueles que negaram a si mesmo, daqueles que resolveram buscar as coisas que são de cima. Então, um dos pontos que eu coloquei como primeiro ponto, a necessidade que temos de buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Então, ser ressuscitado com Cristo, ressuscitar é um ato de tornar a viver. Quando nós ressuscitamos com Cristo, passamos para uma nova maneira de viver, e esta com Cristo. Amém? Aprendendo dele, vivendo para ele, buscando a ele. Para que possamos ressuscitar, estar ressuscitado, precisamos realmente estarmos mortos. Amém? Alguém estando vivo não poderá ressuscitar. Esta ressurreição é uma atitude espiritual, uma ressurreição espiritual, uma tomada de decisão que você toma em renunciar a si, em sacrificar sua vida velha e agora viver uma vida para Deus, uma vida nova, uma vida que possa agradar a Deus. Nós fomos sepultados com Cristo. Amém? Mas quando? Fomos sepultados à semelhança do batismo. Amém? Quando Cristo, você sente a necessidade de participar do sacrifício de Cristo, de conhecer mais de perto, de ter uma busca incessante por Deus, a primeira coisa que você pensa é quando você vai dar um testemunho daquilo que aconteceu interiormente em você, pela busca, através do batismo. Você está dizendo para todos que você foi sepultado e agora você está ressuscitando uma nova criatura. Amém? E aqui o texto nos diz, né, que se já ressuscitaste com Cristo, então agora começa um processo novo. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está à destra do Deus. Essa palavra, vocês sabem que essa busca é algo que nós devemos fazer no nosso cotidiano. É adorar a Deus constantemente, buscar a presença dEle. A semana passada se falou aqui acerca do diálogo, de falar com Deus, de buscar a Deus. Não é um monólogo, é um diálogo. Você fala com Deus, busca a Deus e Deus responde a você. Deus fala com você. Você já ouviu a voz de Deus falando para você? De que forma Deus fala? Quando você está buscando lá no teu quarto, em casa, ou será que Deus não está em condições de entrar para ouvir o que está acontecendo com você? Isso aqui não diz que nós estamos ressuscitados com Cristo. É o nosso comportamento, é a nossa conduta, é a nossa posição, é nossa obediência, é o nosso temor diante do Senhor. Não abrir a boca precipitadamente, porque quem busca a Deus não se precipita com a sua boca, com os seus lábios. Quem busca a Deus consagra os lábios. Quem busca a Deus confessa os seus pecados. Quem busca a Deus recebe, os seus lábios vão ser queimados pela tenaz, pela brasa do altar de Deus. Amém? Porque você vai se aproximar, confessar: eu sou um miserável pecador, e estou aqui buscando a Ti, Senhor.
Mas ai de mim que vou perecendo, porque Deus está presente, eu não tenho mais força nas minhas pernas. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e na minha busca a Ele atentou para o meu clamor. Quantos homens de Deus que tinham comunhão, que falavam com Deus, que buscava a Deus como Moisés, que buscava de tal forma que quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, por causa de uma ação, um ato que Moisés tinha praticado, aí Deus repreende a Arão e a Miriam, dizendo: olha, com você eu falo de uma forma, com Arão eu falo de uma forma, mas com Moisés é diferente. Ele tinha uma busca incessante pela presença de Deus, era um homem imperfeito, mas porém buscava a Deus de uma forma que ele falava com Deus face a face, cara a cara, e Deus falava com ele. E nós precisamos entrar nessa dimensão. Estamos vivendo dias de buscas de coisas perenes, de busca de coisas que perecem, de busca de coisas que não permanecem, coisas efêmeras. Mas quando buscamos as coisas de cima, quando nós buscamos a Deus, em primeiro lugar, a gente vai receber dele coisas inefáveis, revelações maravilhosas. Deus vai nos trazer coisas que estão ocultas. Nessa busca a Deus, essa busca incessante nossa a Deus, nós vamos ter como a semelhança de Moisés. Deus pode falar com você e comigo também. Deus mudou? Não. Ele fala. Quer conversar com ele? Quer buscar ele? Quer buscar? Quer buscar? Ele vai responder você. Ele vai falar com você. Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai preencher a necessidade que você tem no seu coração. Essa busca pela presença de Deus deve ser constante, porque o nosso coração é vazio. E as coisas perenes, as coisas dessa vida não preenchem a lacuna que está dentro de nós. Por isso que devemos buscar a Ele. Porque só buscando a Deus é que nós vamos ter comunhão com Ele, vamos conversar com Ele, vamos sentir e perceber que Ele é o mesmo. Quando Moisés morreu, quem substituiu Moisés foi um moço chamado Josué. Era um moço também que dedicou a sua vida de buscar a Deus. E quando Moisés faleceu, vocês vejam qual foi a palavra que Deus deu para Samuel. Aliás, para Josué. Ele disse: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus fala diferente, gente? Deus mudou? Você crê que assim como ele falou com Moisés, ele pode também falar com você? Só é a gente, irmão, se esvaziar. O que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com você, é porque tem um vazio dentro de nós. Nós não conseguimos preencher. E só Deus, só buscando a Ele, só na presença de Deus, é que nós podemos ter o nosso coração preenchido. Amém, gente? Então vamos buscar a Ele. Buscar-me-eis. Ele diz: e me achareis. Ué, o que ele está dizendo? Buscar-me-eis e me achareis. Em que condição você vai achar? Quando me buscarde de todo o vosso coração. Irmão, Deus não quer a metade do teu ser. Deus quer o seu coração completo, para que Ele possa reinar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Então, amados irmãos,
essa busca pela presença de Deus. Devemos buscar enquanto podemos achar, invocar enquanto está perto. E o texto ainda afirma. Passa mais adiante isso. Peraí, um pouquinho, volta. Volta lá. Se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Onde Cristo está, de que forma? Onde é que Cristo está? Assentado à destra do Pai. Com que objetivo? Ele está sentado à destra do Pai para interceder pelos seus filhos. Para interceder por você, por mim, por nós. Está sentado. Teve um período que ele se levantou. Ele estava sentado, se levantou. Vocês se lembram quando apedrejaram Estevão? E quando largaram pedra e começaram a maltratar Estevão, aí diz a palavra que Jesus se levantou. Se pôs em pé, quanto mais pedra jogavam Estevão, quanto mais sofrimento ele passava, mas Jesus agora que estava sentado, levantou-se dizendo, eu estou contigo. Abriu os braços e digo, daqui a pouco você vai estar aqui nos meus braços. Cadê o amém? E a turma pensando que estava fazendo mal a Estevão, mas não sabia que lá no céu, o que estava sentado levantou-se e disse, eu vou ficar aqui para receber aquele herói. Quando ele chegar aqui, ele vai ser recebido em meus braços. Você está sofrendo? Não. Às vezes a gente está chorando, se lastimando de coisas que nós não estamos nem passando um milésimo do que Paulo falou, de que Estevão falou, passou. E muitas vezes a gente murmura, a gente critica, a gente fala, a gente traz um bocado de picuinhas que não tem nada a ver. E por isso perdemos de ter comunhão com Deus. Estevão não está se incomodando com as pedras que lhe jogavam, não. Eu acho que cada pedra que ia sendo jogada ia fazendo o quê? Uma estrutura, né? Um alicerce, um fundamento maior. E agora, depois de tudo aquilo, ele foi recebido nos céus. Quem diz amém? Então, vamos buscar ao Senhor. Mas como? Através da palavra de Deus, irmãos. Ninguém pode buscar a Deus sem conhecer a sua vontade. Ninguém pode buscar a Deus sem conhecer a Bíblia. Ninguém pode buscar a Deus sem conhecer a palavra de Deus, os mandamentos, os decretos, os estatutos, as leis divinas. Ninguém pode conhecer a Deus se não buscar. Então vamos buscar ao Senhor as coisas que são de cima. Amém? E não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Meus irmãos, nas notícias que a gente recebe todo dia, as coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, qual é o pensamento nosso durante 24 horas do dia? Nós deixamos... Será que nós estamos sendo sucumbidos pelo que está acontecendo no mundo? Para onde foi a nossa fé? Jesus foi muito claro quando ele disse, porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé na terra? A fé lhe impulsiona uma busca. Você vai buscar aquilo que você não vê, as coisas que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao entendimento, à mente, ao coração do homem. São aquelas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Pense nas coisas de cima, busque as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
Deixa de se preocupar tanto, Deus é maior, Deus está contigo, busca Ele. Por que tanta inquietação? As coisas de cima são excelentes, pensai nas coisas de cima. A inquietação, ela nos traz insegurança, nos traz medo. Tantos crentes com medo. Estevão não estava com medo de ser apedrejado. Ele não largou de falar a palavra. Foi a maior mensagem que eu vi no Novo Testamento, foi a mensagem que Estevão pregou naqueles dias que apedrejaram ele. Ele trouxe as escrituras todinha, até os 2 dias. A palavra que quem medita, que vai lá e analisa, rapaz, como é que esse homem teve, num momento de tanta crise, de tanta condenação, de tanta acusação, ele teve a ousadia de abrir a boca e expressar tudo aquilo que veio de cima naquele momento. Amados irmãos, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está. Eu estava dizendo para Tony que o céu é o trono de Deus, mas a terra é os cabelos dos seus pés. Quem está debaixo do pé dele? Ele aqui é quem comanda céu e terra. Não é o homem. Quem é o homem? O homem não pode impedir você de buscar Deus. Fizeram tudo para calar Paulo. Fizeram tudo para calar Pedro. Porque eles buscavam o Senhor, destemidos, ousados. Ele chegava na rua, nas praças, não estava preocupado se tivesse princípio que vinham perseguições, ele não estava nem aí. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido. Ele estava bem seguro. Amém? Porque ele sabia em quem tinha crido, porque eles buscavam ao Senhor de uma forma toda especial. Paulo e Silas foi preso. Deixou de buscar o Senhor? Deixou de adorar? Deixou de glorificar? Deixou de falar? As prisões, as cadeias, os açoites o impediu de adorar a Deus, de buscar a Deus? Não deixou. À meia-noite, no momento mais amargo, né? Diz que Paulo e Silas adoravam a Deus, buscavam a Deus, orando, falando acerca das coisas que vêm de cima. E como resposta daquela adoração, daquela busca, em meio à crise, em meio às perseguições, em meio às proibições, aqueles homens lá no cárcere, mas eles pensavam nas coisas de cima. Eles resolveram dizer, olha, eu vou pensar não nessas cadeias, não nessas costas retalhadas por chicotadas, mas eu vou pensar naquele que com tudo pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Busca Ele. Aí começaram a adorar. Começaram a buscar. Vamos buscar o Senhor. A gente está aqui, mas a nossa boca, eles esqueceram uma coisa. O que foi que eles esqueceram? De fechar a nossa boca. Prenderam os pés, prenderam as mãos, chicotearam, tiraram a roupa, deixaram despido, mas não taparam a boca. Aí o que aconteceu? Paulo e Silas começou a adorar em meio à crise. E qual foi a resposta que eles tiveram da parte de Deus? Será que eles buscaram a Deus em vão naquele momento? Ou Deus trouxe uma resposta para eles? No momento de muita luta, meus irmãos, de muita perseguição, de muito sofrimento, talvez muitos dos irmãos estavam mais preocupados com São Paulo lá na prisão. Preocupado. Como é que está nosso irmão Paulo? Como é que está a situação dele? O que é que está precisando? Será que ele tem alimento? Será que ele tem roupa? Será que ele tem... Vamos levar alguma coisa para o irmão Paulo? E quando chegou lá, olha, a igreja mandou a gente aqui para precisar, saber o que é que tu está precisando nesse sofrimento, aqui nessas cadeias. O que é que tu precisa? Aí Paulo disse, eu vou responder para a igreja o que é que eu preciso.
Lá no capítulo 3 de Filipenses, versículo 1, ele diz: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Todavia, eu não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, que é segurança para vocês. Talvez os irmãos tivessem ali para receber uma notícia diferente. Mas o Senhor tinha uma resposta para Paulo. E após aquela adoração, aquela explanação da palavra, sobreveio ali um grande terremoto, irmão. Porque eles estavam buscando a Deus. Redundou em quê? Em frutos. Era semelhante ao grão que caiu na terra, que produziu muitos frutos. Tu já pensou dentro daquela prisão quantas conversões houve naquele período, naquela ocasião, em que veio um grande terremoto em resposta ao clamor, à busca, à oração daqueles homens numa situação difícil, numa situação de sofrimento, numa situação de caos. Mas ele pôde clamar a Deus, adorar a Deus, buscar a Deus, e Deus respondeu a eles. E de igual modo, Deus vai responder a oração. Deus é imutável. Deus não mudou. Então vamos buscar pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém? E às vezes o nosso pensamento não está assim. Em Filipenses, no capítulo 4, ele só fez estimular os irmãos a pensar nas coisas que são de cima. Paulo dizia, preso, ele falava com os irmãos e dizia: regozijai-vos sempre no Senhor, se regozijem sempre no Senhor. Outra vez eu quero dizer para vocês, se regozijem no Senhor. Não andeis inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração, da súplica com ações de graças. E a paz de Deus, olha, irmãos, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, olha, os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, passa mais aí, Saulinho, versículo seguinte. Quanto ao mais, irmãos, olha o conselho para quem busca a Deus de verdade. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, o que é que diz no finzinho? Vamos repetir? Nisso pensai. São coisas de cima. Isso é que deve ocupar a nossa mente, irmãos amados. Por quê? Então, Paulo enfatiza a igreja a ter uma busca ao Senhor incessante e a pensar nas coisas que são de cima. Ele explica quais são. Nós fomos chamados, irmão, para uma busca das coisas que vai preencher você. Essas coisas inefáveis. Em 2 Coríntios, aliás, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Bota aí, Saulinho. Capítulo 2 e 9 de... Vejam aí, irmãos. Primeiras coisas, 1 Coríntios 2 e 9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou. Olha aí, para quem busca as coisas de cima. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam.
coisas inefáveis, coisas espirituais, coisas ocultas, mistérios. Você quer isso? Ou quer continuar sem ter uma busca por coisas tão preciosas? O olho não viu. O ouvido não ouviu. Não chegou a subir ao coração do homem. Ou seja, a nossa capacidade racional, intelectual, humana, jamais nos faz entender esses mistérios. Sabe por quê? Porque quem não está ressuscitado com Cristo não vai discernir essa linguagem. Porque nós buscamos. E Paulo diz ainda que o homem natural, quer ver, é 2:14, vê se é, Saulinho. Aí, 2:14. Veja o que é que ele diz aqui. Olha aí, vê, quem pode ler para mim? Pode ler, qualquer irmão. Está vendo por que não pode entender? As coisas que os olhos não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são aquelas que Deus reservou para aqueles que o amam. E o homem natural, ele não vai compreender as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Esse cara está louco, esse cara está doido. Tu vai buscar o quê? Deus, que Deus que tu busca? Qual é o Deus que tu crê? O nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. O nosso Deus é o general forte na guerra. O nosso Deus é o Deus que traz a resposta quando você busca Ele. Mas aquele que é espiritual, ele discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas vamos responder, mas nós, vamos lá, mas nós temos a mente de Cristo. Que privilégio! Aleluia! É um privilégio ter a mente de Cristo. Então, aquele texto que nós lemos, ele nos traz o versículo 3, portanto já está morta a vossa vida. O versículo 3, está escondida com Cristo em Deus. Vamos lá, vamos lá. Porque já estás mortos. Vamos lá, todo mundo. Então, irmãos, o privilégio da gente buscar as coisas do alto é que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Amém? A nossa vida está escondida. Veja que segurança para você, meu irmão. Busca a Deus que sua vida vai estar escondida com Cristo em Deus. Veja, a minha vida, Deus, Cristo, e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Estou aqui dentro. Amém? Então, amados irmãos, que nós tenhamos o desejo de estarmos buscando ao Senhor. Já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pensa nisso. Eu estou morto?
Você é quem vai responder essa pergunta aí, se você está ou não está. Se você está buscando ou não está. Mas quem já morreu, busca as coisas de cima. Pensa nas coisas de cima. Vive o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, que Deus abençoe a todos.